Bom dia, galera. Meu nome é Ramon, sou aqui de Brasília, DF, proprietário do Criatório Genoma, e o objetivo desse vídeo foi em resposta a um outro vídeo que foi publicado aí na internet que causou bastante rebuliço no mundo dos criadores de curiós, não só de curiós, tem café, papa-capim, bicudo, onde um cidadão, parece que mora no Rio de Janeiro, ele veio a publicar um vídeo falando sobre genética. E nesse vídeo ele se refere a determinadas pessoas, ele não fala o nome, mas indiretamente quem acompanhou a descrição dos comentários dos vídeos dele sabe mais ou menos, pode ter uma ideia de quem ele se referiu. Então ele se refere pejorativamente a determinadas pessoas e até mesmo uma dessas pessoas fui eu que comentei no vídeo dele. Então eu sou formado em medicina veterinária, fiz mestrado na área de reprodução animal, tenho alguns artigos científicos publicados e vou até publicar aí um livro sobre anestesia raquidiana em ovinos. Então, o que tem a ver eu falar o que eu sou formado, em qual área eu sou formado, né? Simplesmente pelo fato que ele falou que no início do seu vídeo, de algumas pessoas que se acham no direito de querer falar de determinados assuntos só porque tem um diploma. Então aqui a questão aqui não é mostrar o quanto eu sou formado, se eu tenho capacidade técnica ou não para falar sobre determinado assunto, mas sim garantir o meu direito de resposta previsto na Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, onde fala sobre direitos e garantias fundamentais, nos seus parágrafos 4 e 5, fala da seguinte forma: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, garantindo o direito de resposta proporcional ao agravo, além dos danos material, moral e de imagem. Então, garantindo o meu direito de resposta proporcional ao agravo que ele fez quando ele publicou os seus vídeos na internet, eu vou comentar em cima dos vídeos dele e, na medida do possível, fazer algumas intercalações entre o que eu estou falando agora e alguns assuntos que ele tratou de forma incorreta, mostrando seu total desconhecimento sobre o fato abordado no vídeo. Então, vou dar um pause no vídeo aqui e vamos comentar um pouco em cima sobre algum assunto que ele venha a ter falado no vídeo. Agora voltamos. Então, galera, esse aí é o vídeo no qual eu estava me referindo e, na medida do possível, eu vou ter que fazer, né, alguns cortes nos vídeos sem alterar o sentido do vídeo, até mesmo para não ficar muito grande a explicação, né, pois ele fala bastante coisa aí que não é verdade, mostrando seu total desconhecimento sobre o tema, e aí eu vou pegar os pontos mais relevantes que ele falou. Vou tentar fazer alguns cortes e intercalação entre a minha live e a apresentação dele nesse vídeo aí. Vamos tocar o vídeo aí para frente. Para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel, sou do canal Criatório Laço do Passarinheiro. Bom, vocês devem estar se perguntando, até achando estranho porque eu estou vestido assim, né, pessoal? Eu estou vestido assim porque tem muita gente soberba que acha que para você poder falar de algum assunto você tem que estar bem vestido e ter um diploma na parede de casa. Para você, meu amiguinho, meu diploma eu uso no banheiro, ok? E você é tão imbecil que você paga uma instituição de ensino, as mensalidades, vai à aula todos os dias para um ser humano te indicar um livro para você estudar. Sendo que eu mesmo posso comprar esse livro e saber as mesmas coisas que você. Eu estou mentindo? Não existe ensino à distância? Ah, não? Eu vou te dar um exemplo de outra pessoa. Rick Chester. Vamos dar uma pausa aí no vídeo agora, né? E vamos comentar primeiramente sobre o que ele falou sobre ensino à distância, diploma de nível superior, alguma coisa assim, né? Quanto ao diploma, se realmente ele tem diploma e usa no banheiro, né? O problema é dele, ninguém tem a ver com o que ele faz da vida dele, né? Mas isso mostra o fracasso que ele é no que tange ao profissional no qual se formou. Isso se realmente se formou em alguma coisa, pois mostra
o total desconhecimento dele quando ele fala sobre o ensino à distância. O ensino à distância, da mesma forma que o ensino presencial, existe uma pessoa que ela está lá para lhe indicar alguns livros para você estudar sobre determinado tema. Ou a gente nasceu sabendo de tudo? No caso, ele parece que nasceu sabendo de tudo, né? Quando ele fala que se você é uma pessoa imbecil, quando alguém lhe indica um livro para poder você estudar determinado assunto. Então, quer dizer que ele nasceu sabendo de tudo, né? Mas vamos falar sobre o diploma. Pois pessoas que têm diploma e são bem-sucedidas em suas carreiras, jamais elas utilizarão seus diplomas no banheiro. No caso, ele usa porque mostrando o total fracasso que ele é como profissional. Vamos dar continuidade ao vídeo quando ele tem a infeliz ideia de falar e comparar sobre Rick Chester. Ele era vendedor de água no Rio de Janeiro e foi palestrar em Harvard, sem diploma. E você, com seu diploma, nunca palestrou no seu bairro. Beleza? Bom, galera, então eu aqui de novo, como foi falado, vamos fazer essa intercalação entre as minhas lives aqui e os comentários feitos no vídeo. À medida que ele for falando sobre determinados assuntos, a gente vai debatendo aqui e falando se ele está certo ou está errado. Então vamos falar sobre Rick Chester, que ele teve a infeliz ideia em comparar Rick Chester com aqueles que têm diploma de nível superior ou não. E se Rick Chester tem a competência para falar de determinado assunto ou não. Para quem não conhece, Rick Chester foi aquele cara conhecido como vendedor de água. Foi um cara que ganhou um notório conhecimento nacional e até mesmo internacional quando foi convidado a palestrar em Harvard. Mas a sua trajetória de vida ela não foi contada. Em entrevista no programa do Danilo Gentili, ele fala da seguinte forma, que o brasileiro ele tem a mania de apenas olhar para o resultado e esquecer o trajeto percorrido pelaquela pessoa até chegar naquele devido resultado, onde ele, antes de ser conhecido internacionalmente e nacionalmente como vendedor de água, ele já fazia, esse tipo de serviço desde os 7 anos de idade, pois ele foi obrigado a trabalhar, pois sua mãe morreu, então ele foi obrigado a trabalhar para sustentar o pai e os irmãos. Então ele tem a capacidade técnica e a vivência de vida de mais de 30 anos vendendo água para falar de como ganhar dinheiro vendendo água, pois ele se sustentava. Ao contrário do Daniel aí, o produtor do vídeo sobre genética, onde ele achou que tinha a capacidade técnica de falar para alguém, palestrar para alguém sobre genética, com o simples fato de gastar 5 minutos da sua vida e até no YouTube, no Wikipedia, certo? Procurar algumas frases bonitinhas sobre genética e sair falando para alguém sobre genética, mostrando a ignorância que ele tem quando ele acha que o cara é um imbecil porque entrou dentro de uma faculdade simplesmente para uma pessoa indicar uma meia dúzia de livros para aquela pessoa ler e para você poder adquirir um certo conhecimento que ele poderia comprar o livro numa banca de revista, por exemplo, e adquirir os mesmos conhecimentos que você. Se fosse fácil, igual ele está pensando que não precisaria de médico, não precisaria de advogado, de engenheiro, bastaria você entrar no Google. Hoje é mais fácil do que antigamente. Você entra no Google, o Google tem tudo, você lê e vai construir uma casa, vai advogar, vai fazer uma cirurgia, não ia precisar de nenhum profissional. Então, mostrando a ignorância que ele tem quanto aos assuntos abordados por ele no vídeo. Mas vamos fazer mais comentários dele aí sobre o vídeo que ele publicou na internet e agora a gente volta. Bom, galera, vamos dar continuidade ao vídeo do cidadão aí do Rio de Janeiro. No tema do vídeo, genética. Pessoal, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não vou me apegar à genética de cromossomos, homozigota, tataragota, X, Y, azinho, azão. Não vou me apegar a isso. Eu vou me apegar à praticidade da explicação da genética, para que todos entendam. Então vamos primeiro saber o que é genética. Genética é a especialidade
da biologia que estuda os genes, a hereditariedade e a variação dos organismos e a forma como estes transmitem as características biológicas de geração para geração. Só aqui acabaria com essa conversa dos criadores dessa ideia mirabolante de genética e filho de campeão vira campeão, que é uma grande mentira. Então vamos dar pausa no vídeo aqui, comentar sobre apenas uma parte aí, como ele leu o conceito de genética, né? Verdadeiramente o conceito de genética dado por ele é verdade, ele deu um conceito de genética mais amplo, né? Porém, ele é contraditório quando ele fala que a genética é a transmissão das características biológicas. E mais na frente no vídeo, ele vem falar que não existe genética e que apenas a seleção genética transmite características físicas. Eu acho que ele ou é analfabeto ou ele não sabe interpretar, né, o que ele leu. Pois tem dois tipos de analfabeto, aquele que não sabe interpretar o que leu e aquele que realmente não sabe ler. Então, quando fala-se em transmissão de características biológicas, as características biológicas são todas aquelas características que podem ser transmitidas, né, por um indivíduo, seja ela química, seja ela comportamental ou seja ela física. Então, são vários tipos de características que podem ser encaixadas nesse tipo de características biológicas. Mas vamos deixar ele falar um pouco mais do vídeo aí. Bom, claro que nem todos os criadores falam isso, mas a grande maioria fala. Mas vamos lá. Qual foi a grande sacada dos criadores? Eles estavam reproduzindo muitos filhotes, só que o filhote demora para soltar o canto de 5 até 10 meses. Ele demora para soltar o canto para a pessoa poder querer adquiri-lo. Só que nossos pais não eram bestas nem trouxa. Nossos pais, você pode perguntar, se você tem um pai e um avô acima de 50 anos, você vai perguntar para ele, você comprava pássaro sem cantar? Eles vão falar, não. Eles nunca compraram pássaro sem cantar. Quem caiu nessa conversa de genética foi a nossa geração. Não colava para eles dizer, olha, esse filhote é filho desse aqui que está cantando. Não colava. E olha porque não tem genética, a gente está vendo eles repetir aí, né? Não colava. Então, por que eles falaram? Precisamos inventar um nome bonito, porque o brasileiro gosta de nome bonito. Então, o que eles inventaram? A grande e famosa, a maravilhosa, a tal genética. Porque ninguém conhecia na época e não tinha como provar que filho de campeão seria campeão. Eles usaram a tática de Mendel, que é a genética verdadeira, para colocar, dizendo que filho de campeão ia virar campeão. Isso é uma grande mentira. Eles não atestam isso 100%. Mas a genética é 100%. Estranho, né? E se você... Vamos dar pausa no vídeo aí e vamos voltar para a live para me explicar quem foi Mendel e quais são as teorias de Mendel, para a galera ficar a par do assunto e poder entender o que ele quis dizer aí. E mais uma vez incorrendo em diversos erros. Ele não sabe quem foi Mendel e nem as teorias de Mendel. Então ele não pode falar sobre uma coisa que ele não conhece. Então, dando seguimento ao vídeo, vamos tentar explicar quem foi Mendel de forma mais objetiva possível para melhorar o entendimento, visto que o assunto é complexo e notoriamente algumas partes podem ficar muito difíceis de entender para determinadas pessoas, mas vamos tentar explicar da melhor forma possível. Então, quem foi Mendel, primeiramente? Mendel, o nome verdadeiro de Mendel seria Gregor Johann Mendel. Ele foi biólogo e também botânico e chegou a ser meteorologista. Então, o que Mendel fazia especificamente? Mendel, ele era um geneticista estudioso do comportamento dos genes na geração posterior. E o que ele fez? Ele apenas pegou dois tipos de ervilha, uma com a característica rugosa e a outra com a característica lisa, e fez o cruzamento entre essas duas espécies diferentes de ervilha. E o objetivo dele era verificar o resultado desse tipo de cruzamento. Quais características os indivíduos provenientes desse tipo de cruzamento apresentariam? Seria a geração F1. E ele observou que na geração F1
100% dos indivíduos apresentavam a característica lisa e não apresentavam a característica rugosa proveniente de um dos pais. Outros cientistas tinham feito isso antes de Mendel, né? Eles tinham pego outros tipos de espécies de ervilha, tinham feito cruzamento, porém não eram essas mesmas ervilhas utilizadas por Mendel. O azar dos outros cientistas é que a geração seguinte proveniente daquele cruzamento era infértil, ela era híbrida. Então não tinha como o cientista continuar o experimento. Ao contrário de Mendel. Mendel ele deu sorte ao escolher esses dois tipos de ervilha. Ao fazer esse cruzamento, a geração F1 obtida por Mendel, ele deu tanta sorte que ela era fértil. Então ele poderia continuar o experimento dele. E foi assim que ele o fez. Ele pegou essa geração F1, que não tinha característica de rugosa, e fez o cruzamento entre as duas. E observou o resultado na geração seguinte, que seria a geração F2. O que ele observou? Ele observou que 75% da geração F2 apresentava uma característica lisa e apenas 25% apresentava a característica rugosa. Então, o que levou ele a crer que esse tipo de cruzamento mostrou que, apesar de aqueles indivíduos da geração F1 não ter apresentado nenhuma característica rugosa, essa característica ela não tinha sumido com a geração seguinte, com o cruzamento da geração seguinte. Ela apenas tinha sido dominada pela característica lisa, ou seja, uma característica domina uma outra certa característica que é apresentada no fenótipo da geração seguinte. Esses resultados mostram que, independentemente do indivíduo utilizado, e ele apresenta pelo menos dois tipos de características. No caso de Mendel, seria a característica lisa e a rugosa. Dessa forma, cada pai pode apresentar dentro de si a mesma característica ou características diferentes, mas somente uma delas é transmitida. E ainda, uma dessas características pode dominar a outra. Né? Exemplo da característica lisa e rugosa. A lisa dominava a característica rugosa. Trazendo este exemplo de Mendel para a criação de curió, a gente pode aplicar da seguinte forma. Eu pegar um curió com característica de repetidor e o outro curió com a característica de sem repetição e fazer um acasalamento entre eles. O resultado pode ser que na geração F1 proveniente desse tipo de cruzamento venha a aparecer apenas filhos sem repetição, seguindo o exemplo de Mendel. Porém, com genes com características com repetição. Se você acasalar essa geração F1 entre si, o resultado obtido na geração seguinte, que seria na geração F2, pode ser que uma pequena porcentagem seja da característica com repetição e a maior porcentagem com característica com repetição. Ou vice-versa, né? A gente não sabe quem é que domina quem nesse caso. Apenas vamos verificar qual característica que melhor sobressai sobre a outra. Fazendo esse tipo de cruzamento entre curiós, aí sim, só aí você vai poder falar: no meu tipo de cruzamento, o meu animal proveniente desse cruzamento apresentou maior porcentagem de curiós com características sem repetição, ou ao contrário, apresentou uma maior característica com repetição, e assim sucessivamente. Então essa é a ideia da teoria de Mendel, e aí a gente pode aplicar ela à criação de curió. Lembrando, a teoria de Mendel hoje ela é consagrada, ela é utilizada e aplicada nas diversas espécies de animais, tanto em seres humanos, suínos, equinos, bovinos, na criação de frango, em todo tipo de animal, espécie animal. Então, galera, vamos dar continuidade ao vídeo aí, vamos deixar ele falar e rebater algumas ideias faladas pelo autor do vídeo. E se você se perguntar por que então, o criador, por que então
que a genética ela só vale para pássaros de valores elevados. Só que pássaros de valores baixos eles não falam em genética. Vou dar um exemplo de pássaros de valores altos. Curió, bicudo, trinca-ferro e coleirinha. Coleirinha hoje, então, é um valor absurdo, né? Mas se você parar e for no criatório e perguntar, for a fim de comprar um pássaro no criatório, você pergunta para ele, me fala desse pássaro, a propaganda, sem falar em genética. Bom, a expectativa dele aí quanto à aplicação da genética somente a pássaros que têm valor comercial alto, ela foi quebrada quando eu expliquei para vocês que a teoria de Mendel ela é aplicada a toda e qualquer espécie animal, seja ela humana ou não humana. Então, independentemente do valor da espécie, a teoria de Mendel ela é aplicada e ela é consagrada e utilizada em todas as espécies animais, não só igual ele está falando aí no seu vídeo. Sabe o que ele vai falar? Ele tem 40 dias, ele é marrom, porque eles estão viciados em falar em genética. E a grande questão é que eles não falam de genética do Zé das Couve, da esquina, né? Vamos dar um pausezinho aqui no vídeo e vamos falar um pouco mais sobre genética. Vamos conhecer um pouco mais sobre genética. É um assunto complexo, é um assunto que tem que ter um vídeo com uma grande extensão. Não dá para explicar todos os assuntos aqui, mas vamos dar um breve conhecimento a vocês e ensinar vocês a ir atrás do conhecimento e que todo mundo tem a oportunidade de ir atrás desse conhecimento. Então vamos falar de genética um pouquinho mais. Como ele já tinha falado, o conceito de genética, né? Vamos falar um conceito mais enxuto, mais objetivo. O conceito de genética é a ciência que estuda a transmissão das características hereditárias ao longo das gerações, né? É inevitável a gente falar de genética e não falar dos cromossomos. Como todos sabemos, os filhos herdam de seus pais 50% dos cromossomos de cada um. Então, eu vou utilizar uma frase falada sobre Enéas Carneiro, aquele que foi candidato a presidente da República, onde ele estava explicando os motivos pelos quais ele acredita em Deus. Inclusive aqui, ó, vocês podem ver na barra de rolagem dos vídeos aqui, tem até justamente essa palestra que está apresentando aqui. Se vocês tiverem curiosidade, vocês vão lá e cliquem no vídeo dele e assista a explicação dele sobre cromossomo. E na explicação dele, ele fala da seguinte forma: cada cromossomo tem dentro de si mais ou menos 20 bilhões de unidades de informação. Se quisermos transformar essas unidades de informação em letras para melhor entendimento, é possível decifrá-las em 3 bilhões de letras. Para formar em média uma palavra, utiliza-se 6 letras. Então, se dividirmos esses 3 bilhões de letras por 6, encontraremos 500 milhões de palavras. Se levarmos em consideração que em uma página de um livro, em média, dá para escrever 300 palavras, então pega-se essas 500 milhões de palavras e divide-se por 300, que cabem em uma página de um único livro. O resultado é 2 bilhões de páginas. Levando em consideração que um livro bom de medicina tem que ter, em média, 500 páginas, então, com esses 2 bilhões de páginas, dá para fazer 4.000 livros em apenas um cromossomo. Vocês podem ver o tanto de informação que nós e os animais temos em apenas um cromossomo. Lembrando que temos 46, 23 herdados do pai e 23 herdados da mãe. Não dá para afirmar que o filho de campeão vai ser campeão, justamente por isso, fazendo uma analogia com a teoria de Mendel e a explicação de Enéas. Devido a esse tanto de possibilidades de combinações de genes contidos em apenas um cromossomo, é impossível selecionarmos apenas os desejáveis. Como foi falado lá por Mendel, ele avaliou apenas 2 tipos de características.
Lembrando que quando a gente vai avaliar e fazer cruzamento genético em animais, a gente tem várias características que uma influi na apresentação da outra. Então, temos as desejáveis e as não desejáveis. E cada filhote que nasce proveniente desse tipo de cruzamento é como se fosse bilhões de páginas de livros que podem ser combinadas de forma diferente e o resultado ele é imprevisível. Porém, a possibilidade de a gente tirar um filhote com características de campeão torna-se mais potencializada quando você acasala dois campeões, pois eles têm maiores quantidades de genes desejáveis economicamente e assim a combinação entre eles torna-se mais fácil. Por isso é que a gente não pode afirmar que filho de campeão vai ser campeão. Então, vamos dar continuidade ao vídeo do camarada aí. E aí, daqui a pouco a gente vai para a live novamente. Senão eu fico muito escondido atrás da câmera. E aí o cara vai falar, mas você ficou muito escondido, não falou o que deveria falar. Então, vamos deixar ele falar um pouco e vamos rebater isso que ele vai dizer agora há pouco. E outra coisa, por que os pássaros, filhotes, existe variável de preço nos criatórios? Eles têm lá uma infinidade de fêmeas, só que filhotes de casais definidos por eles são de um valor e definidos por outros são de outros valores. Por quê? Ah, mas é porque teve mais qualidade, saiu mais porcentagem de curiobão. Mas vocês não dizem que tem todos genética? As suas fêmeas todas não são de genética? Todos os seus machos não são de genética? Só eu que digo que não tem genética. Por que então que só alguns pássaros dos seus criatórios saem bons e os outros não? Grande pergunta, né? Bom. Então vamos lá para a live agora responder a pergunta que ele fez. Então voltando aqui para a live, galera, vamos tentar responder a pergunta que ele fez aí, quando ele fala que alguns casais, filhos de alguns casais são mais valorizados do que outros. Então a resposta para isso seria a própria teoria de Mendel, onde ele próprio citou no vídeo dele. Na teoria de Mendel, como já foi explicado, não preciso de eu estar falando novamente, seria que filhos de mesmo pai e mesma mãe, apesar de eles apresentarem um genótipo, ou seja, genes com características desejáveis, eles não expressam isso fenotipicamente, não expressam isso para o meio externo. Embora ele tenha na sua genética, no seu gene dentro de si, a característica desejável por todos, mas ele não expressa. Já outro, ele tem e expressa. Essa é a teoria de Mendel. Ela foi citada por ele, não foi eu que citei, só estou utilizando as palavras dele para responder a questão que ele perguntou aí. É lógico que existem algumas linhagens que têm maior probabilidade de você tirar animais com características desejáveis e por isso elas são mais valorizadas no mercado. Então vamos voltar lá para o vídeo e vamos comentar mais sobre alguns fatos narrados por esse cidadão aí. Vamos lá. Então vamos continuar aí vendo o vídeo, vamos dar seguimento ao vídeo dele. Bom, e tem três questões que a genética ela não passa. Três pilares. E esses três pilares, se o seu pássaro tiver um deles ou os três, será bom com certeza. Qual é o primeiro? Personalidade, dom e criação. Então vamos falar sobre a personalidade, né? A personalidade em seres humanos, ela é avaliada através de questionários, de alguns testes utilizados por psicólogos, que através desses testes e questionários, eles podem avaliar a personalidade de uma pessoa. Quando a gente fala que uma pessoa ela tem a personalidade difícil, ela é agressiva, ela é incompreensível, né? Então essa pessoa ela tem a personalidade difícil. Já em animais, como a gente vai aplicar um questionário em animais? A gente não pode aplicar um questionário em animal porque o animal não fala. Então a gente tem que utilizar de diversos testes que avaliam o comportamento animal
quando ele é submetido a diversos estímulos no ambiente. Então a gente tem que utilizar esses diversos testes. Não pode ser aplicada uma técnica utilizada em humanos, não posso utilizá-la em animais. E a personalidade em animal, devido ao fato de eles não falarem, o termo mais adequado seria temperamento animal. Então vamos ver se realmente esse temperamento ou essa personalidade, entre aspas, ela é transmitida geneticamente para os animais ou não, como ele está falando aí. No caso, ele está falando que não é transmitida. Então, eu puxei alguns artigos científicos falando justamente sobre a herança genética da personalidade em animais. Estudos que são feitos para avaliar o temperamento e a herdabilidade desse temperamento na geração seguinte. Como eu falei, vou ensinar a todos e buscar o conhecimento. Então a gente entra no Google, vocês vão lá e escrevem Google Acadêmico. Entrou no ícone do Google Acadêmico, vocês vão colocar o tema que vocês querem pesquisar. No meu caso aqui, eu coloquei o tema e esse é o título do artigo científico que estuda a herança genética do comportamento. Um dos artigos. Então seria, vocês querem dar uma olhada no artigo, é só vocês digitarem lá o título do artigo aí, que seria Análise da genética do comportamento em animais de produção. Outro artigo seria esse, Análise da genética do comportamento em animais de produção. Também, outro estudo sobre o temperamento e comportamento animal seria o temperamento de bovinos gir e girolando, efeitos genéticos e de manejo. Então, mostrei que tem vários estudos provando que a personalidade, o temperamento, ele é transmitido geneticamente para os animais, ao contrário do que o amigo aí fala em seu vídeo, provando mais uma vez o desconhecimento tanto dele quanto do professor de biologia que em seu vídeo 2 veio tentar corroborar com as ideias dele, mas sem estudar profundamente sobre o tema. Coisa que um professor de biologia deveria saber, que é amplamente estudado no Brasil. Mas vamos dar mais continuidade ao vídeo do camarada. Explicar a personalidade. O que é personalidade? Esse pássaro aqui, se eu levar ele na rua, ele canta. Tanto que vocês estão ouvindo ele começando a dar o canto aqui. Se eu pegar o pai dele que vocês estão ouvindo e colocar aqui do meu lado, ele não dá um pio. Porque é personalidade. Exemplo, tem pássaros que tomam banho, outros não. Claro que isso é criação também. Vou dar outro exemplo para nós seres humanos. O pai às vezes é valetão e o filho é bunda mole, ou vice-versa. Ou até mesmo eu conheço vários e vários amigos meus que são gays. E os filhos não são gays, ou vice-versa. Uma oportunidade dessa eu não deveria deixar passar, né? Fazer até mesmo uma gozação, pois ele descobriu, como ele é um cara que sabe tudo, né? Então ele descobriu como fazer para um casal gay, ou seja, um casal do mesmo sexo, ter filho. Eu gostaria que ele publicasse um artigo científico, porque a comunidade científica ela tá doida querendo saber como ele consegue essa façanha, né? Então, mostrando novamente que o cara não sabe do que está falando. Isso é personalidade, ok? E a genética não passa. Agora vamos pro dom, que é a grande questão que eles não explicam. E mesmo quando eles explicam, eles se atropelam, gaguejam. Vamos lá. Dom. Por que o filho do Pelé não é o Pelé? O filho do Ronaldinho Fenômeno não é o Ronaldinho Fenômeno. O filho do cantor Roberto Carlos não é o Roberto Carlos. O filho do Frank Sinatra não é o Frank Sinatra. Só que até aí, se vocês conseguirem explicar, ok. Mas a grande questão é, por que os pais dessas pessoas que têm o dom não são também pessoas que têm dom? Exemplo, pai do Roberto Carlos, cadê ele? Pai do Pelé, pai do Frank Sinatra, pai do Ronaldinho Fenômeno, eram todos eles fenômenos? E aí, como é que vocês me explicam? E aí? Vamos dar um pause aqui
e vamos explicar isso ali na live. Novamente, basicamente vamos repetir a teoria de Darwin e o que foi explicado por Enéas. Mas vamos explicar na live para a gente fazer uma analogia aí. Então, galera, mais uma vez aqui na live e vamos rebater. Na verdade, vamos apenas repetir o que já foi dito. Ratificando o que eu tinha falado, não era a teoria de Darwin, era a teoria de Mendel. Já que existem 3 teorias. Tem a teoria de Mendel, que fala o que já foi explicado sobre o comportamento dos genes na geração seguinte. Tem a teoria de Darwin, que seria a teoria da seleção natural. E a teoria de Lamarck, que seria a lei do uso e desuso. Ambos eram geneticistas, estudavam a genética e formaram suas teorias, que uma diverge da outra, mas o centro da questão a ser discutida é o mesmo de ambos. Mas vamos falar aí sobre as comparações que ele estava fazendo sobre Roberto Carlos, Ronaldinho, Pelé. É simplesmente o que eu tenho que falar para ele é que vai repetir sobre a teoria que ele mesmo citou, que seria a teoria de Mendel. Nem sempre, quando eu tenho o cruzamento entre uma raça ou outra, ou vamos supor, dar o exemplo dele, de pai de Roberto Carlos com a mãe de Roberto Carlos e deu Roberto Carlos, e o que o pai de Roberto Carlos fazia, né? Sei lá, o pai de Roberto Carlos fazia, eu nem era nascido naquela época, né? E também pouco me interessa, mas isso é provado pela teoria de Mendel, né? O cruzamento de determinados espécies vai dar um resultado que não necessariamente teria de ser repetido. Então a explicação seria essa, a mesma explicação para por que o filho do Pelé não é jogador. Porque simplesmente o Pelé não tem somente nele genes de jogador. O Pelé tem genes de cantor, tem genes de bailarino, tem genes de piloto. Senão era muito fácil, do jeito que ele está explicando. A gente pegava Pelé, cruzava com Roberto Carlos, cruzava com Ronaldo, cruzava com Ayrton Senna e ia sair um cantor, exímio cantor, um jogador de futebol, um piloto de Fórmula 1 e de quebra a gente podia cruzar com Ivete Sangalo, que além ia sair gostosa e bonita, né? Então, provando que ele desconhece o tema, fez analogias com outras espécies que não tem nada a ver, não tem nenhum porquê de ele comparar. Já que o vídeo é de passarinho, a gente tinha que falar sobre exemplos de pássaros, exemplos de curiosos. Então temos que usar exemplos de curiosos e não ficar trazendo espécies que não tem nada a ver uma com a outra. Uma é selecionada para uma coisa, uma outra é selecionada para outra coisa. São características e genes diferentes e características de produção diferentes. Então não tem como, não tem o porquê de a gente comparar um ser humano com espécies de pássaros, como as nossas que nós criamos. Eu pulei um pouco o vídeo aqui para frente, até para não ficar muito longo o vídeo, os comentários sobre o vídeo dele, pois ele fala muita asneira, então a gente tem que pegar os pontos mais relevantes. Vamos assistir mais um pouco do vídeo dele. Esses curiosos famosos. A grande pergunta agora é: cadê os filhos do ciborgue? Cadê os filhos, os pais, os irmãos desses curiosos grandes campeões? Cadê os irmãos do ciborgue? Os criadores só criaram o ciborgue? Só criaram o guardião? Você pode reparar que eles só mostram 2, 3, 4, 10, mas ao longo dos anos a genética se perde. As que eles falam, né? Por que ela se perde? Porque não é genética. Não é genética, porque a genética ela passa características físicas. Isso é de cada pássaro. Tanto que você pode ver na natureza. Por que cada pássaro é uma grande questão a ser discutida? Por que cada pássaro segue o seu canto, da sua espécie? Coleirinha canta coleirinha e estão todos no mesmo ambiente, soltos. Coleirinha canta coleirinha, tizil canta tizil, trinca-ferro canta trinca-ferro, azulão canta azulão, bem-te-vi canta bem-te-vi, pardal canta pardal e todos eles vivem no mesmo ambiente. Por que então? Me explica aí.
Você não consegue, mas você não vai conseguir explicar. Não é verdade? Porque você... Então, como tudo tem uma explicação, galera, vou dar uma explicação, uma breve explicação aí sobre o que ele está falando. A gente fala sobre a genética dos campeões, como ele falou aí, ciborgue, guardião, o sentinela, prorrogação, e na verdade a genética ela não se perde com o passar do tempo. A genética apenas ela vem sendo acrescentada características nelas, desejáveis e indesejáveis também. Como a gente já viu na explicação anterior. Exemplo da genética do sentinela, que foi uma genética mais nova, que surgiu agora. Como ele diz aí, é uma genética aberta. Exemplo, sentinela neto, ele é irmão do prorrogação. São dois curiosos, um dos maiores repetidores que tem dentro do Brasil hoje, e fazem parte da mesma genética, uma genética aberta, que não tem parentesco nenhum com guardião, com matuto, por exemplo. Dando exemplo, que ele falou, cadê os filhos do ciborgue? Primeiramente, ciborgue era um passarinho clássico, não foi utilizado como galador e veio a morrer precocemente. Então não tem filho do ciborgue, mostrando que ele desconhece sobre a história da genética dos curiosos do Brasil, mostrando desconhecer praticamente de tudo sobre o tema abordado por ele. Se acomodou a ficar falando de genética, em vez de se questionar sobre isso. E a outra grande questão, que você vai se perguntar, e eu vou desafiar você, e você vai falar, puta, eu não pensei nisso, cara. Eu não pensei nisso. Exemplo? Quero ver eles explicar isso aqui, ó. Por que você acha que eles fecham a raça? Os criadores todos fecham a raça. Eles falam para nós abrirmos a raça. Quando você abre a raça, você perde qualidade de características. Exemplo? Vamos lá. Antes de ele dar o exemplo errado dele novamente, eu quero comentar sobre o porquê que o papa-capim, quando está na natureza, ele canta papa-capim, e o canário canta canário, passo preto canta passo preto, curió canta curió, e não canta bicudo, e não canta nenhuma de outras espécies. Quando está na natureza, o pássaro em questão, ele é territorialista. Então, ele defende o seu território. Vocês podem ver que jamais vocês vão encontrar um ninho de bicudo e um ninho de curió na mesma árvore ou no mesmo local. Eles brigam por seu território. E para que eles fazem isso? Que é justamente para seus filhotes utilizarem o seu canto como referência e um curió não cantar, por exemplo, sabiá. Por isso, a resposta seria essa. Outra resposta que temos que dar para ele e utilizar as palavras dele contra ele próprio, já que ele é muito contraditório no que ele diz, seria o fechamento de raças. É um tema para outro vídeo, é um tema bastante longo, mas vou dar aqui uma explicação sobre o fechamento de raça. Ainda falando sobre a lei de Mendel, que foi descrita muito lá no começo do vídeo, se você continuar acasalando indivíduos entre si da geração F2, lembrando daquela geração F2, o resultado na proporção de curiós repetidores e sem repetição não altera na geração F3. Por isso, o fechamento de raça não é desejável. Então, uma resposta do fechamento de raça dele seria isso aí. Não adianta você ficar cruzando irmão com irmão, irmão com pai, filho com mãe e assim sucessivamente. Por quê? Porque você não vai sair daquelas características que estão dentro do gene daquele tipo de família, vamos se dizer assim. Por isso que a gente tem que abrir as raças. Quanto mais raça você colocar na sua criação, mais características desejáveis das diversas raças vão ser inseridos dentro do seu plantel e assim você vai ter uma maior probabilidade de tirar curiosos repetidores e com características comercialmente desejáveis. Me diga as características de um japonês. Branco, olhos puxados e cabelo liso. Me diga as características de um africano ou um angolano. Você vai dizer negro, cabelo crespo e nariz largo. Me diga as características de um índio. Você vai dizer
Pele morena, cabelo liso e olho meio puxadinho. Me diga as características de um alemão. Você vai dizer loiro, branco, quase rosa e olhos claros. Raças fechadas. Agora me diga as características de um brasileiro. Vou esperar. Já conseguiu a resposta? Sabe por quê? Porque é raça aberta. Raça aberta, você perde qualidade, você perde as características da qualidade. Entendeu? Eles fazem isso, eles fecham a raça. Daniel, como é que eu faço isso? Vou explicar. Não vou explicar muito bem, pessoal, porque esse é um tema para outro vídeo. Só rapidinho para vocês entenderem. Pegue 4 fêmeas de um mesmo casal e pegue 4 curiós diferentes, de um outro casal, de um outro criatório, de outra raça, e você cruza aqui, ó. Daqui você faz os cruzamentos. Entendeu? Depois eu vou explicar isso num vídeo mais pra frente. E outra coisinha. Características, se eu te perguntar, de um pitbull. Você vai falar orelhinha pequena, cara de mal e todo musculoso. Características de um pastor alemão. Essa. Características de um poodle. Essa. Me diga agora as características de um vira-lata. É bom abrir raça? É bom? Me diga as características de um cavalo manga larga. Essa. Me diga as características de um puro sangue. Essa. Tanto que esse negócio de raça, você vê nos canários belga. Ó, você pode ver quando eles fecham, ok. Quando eles abrem, ó, não é verdade? Só o canário belga já mataria essa questão. Entendeu? A grande questão é que eles falam uma coisa igual ao canto. Na casa deles, no criatório deles, eles diminuem a velocidade do canto. E falam para nós, ó, toca esse CD aqui, ó, para você nunca ter um curió clássico. Mesma coisa é a raça. Eles fecham nos criatórios e falam para nós abrirmos a raça. Eu dei explicação, meu amigo. Se você não quer acreditar, fazer o quê? Igual um veterinário, um biólogo, né, que as pessoas gostam de se auto-titular só porque tem um diploma. Ele veio e falou para mim assim: eles fecham o cruzamento para tirar boi ou cavalo. Eles fazem o cruzamento genético. Aí, bebê, você me dá razão. Porque eles não fazem o cruzamento genético para poder o cavalo vir inchar melhor. É para isso que eles fazem o cruzamento genético? E do boi? Eles fazem o cruzamento genético para poder o boi fazer um mu com repetição? Mu! Ou é o cruzamento genético que eles fazem para puxar as características físicas? É ou não é? Aí você me dá razão. Esse é o motivo pelo qual ele me deu o direito de resposta e o motivo pelo qual estou comentando nos vídeos dele. Quando ele falou o tal do veterinário, foi devido a um comentário que eu fiz em um dos vídeos dele, tentando explicar para ele que a genética existe e que não é características físicas e que a gente pode selecionar dentro da genética várias características, como químicas, comportamentais, como já foi demonstrado anteriormente, características físicas também. Mas vamos lá para a live, eu vou explicar mais sobre algumas características químicas que estão sendo utilizadas na seleção genética de animais. Então, mais uma vez aqui na live, e vamos rebater a ideia do camarada aí, que ele fala que a seleção genética é feita para características físicas, já que boi e cavalo eles não são selecionados para repetição. Eu não sei aonde ele tirou essa ideia, que ele já viu alguma vez na vida dele cavalo ou boi repetindo. Cada animal ele é selecionado para aquilo que ele foi desenhado para ser, para aquilo que ele foi selecionado para ser. Cavalos, vamos supor, cavalos de corrida é selecionado para corrida, cavalos de vaquejada é selecionado para vaquejada. Embora tenha a mesma raça sendo utilizada tanto para corrida quanto para vaquejada,
dentro da mesma espécie, tem linhagens que são selecionadas para vaquejada, outras para corrida, outras para rédea. E da mesma forma é aplicado no curió. Lembrando que a seleção genética, como já foi provada em vídeos anteriores aqui, ela não é feita somente para características físicas, para características comportamentais, para características físicas, como o próprio ele falou, são características de ganho de peso, no caso de bovinos de corte, características para correr mais, para rédea, para vaquejada, que seria feito nos equinos, para marcha em cavalos manga larga. Mas existem características químicas que também são selecionadas através do melhoramento genético e através do acasalamento direcionado, onde a gente seleciona, por exemplo, vacas da raça zebuína, elas tendem a produzir o leite do tipo A2. É um leite que não causa alergia nas pessoas. Em detrimento, vacas da raça europeia, vacas de raças holandesas, elas produzem o leite do tipo A1. E esse tipo de leite A1 foi associado com alergia em seres humanos. Outro exemplo seria os animais conhecidos como bioreatores. O que seria isso? Os cientistas estão, através da transgenia, tentando inserir genes presentes em outras espécies, em espécies de produção, para que essas espécies possam produzir aquele determinado produto. Por exemplo, estão inserindo genes da teia de aranha, em vacas ou em cabras, para que elas possam produzir uma proteína presente na teia de aranha que confere resistência ao fio da teia. E essa resistência do fio da teia de aranha, ela é 1000 vezes mais resistente do que o aço. Então, eles estão inserindo no genoma das vacas, as vacas, por sua vez, vão produzir isso no leite, eles vão retirar essa proteína, sintetizar ela no leite e vão produzir e aplicar na construção civil, na construção de carros. Então, mais uma vez, rebatendo a ideia de que a seleção genética não é somente feita para características físicas, sim para características comportamentais, físicas e químicas. O conhecimento está aí para qualquer um, não precisa de acreditar no que eu estou falando aqui no YouTube. Todo mundo tem a capacidade de ir até a internet, hoje é um veículo gratuito e fácil acesso, e procurar todos os temas que eu estou falando aqui, e procurar se é verdade ou é mentira, e não acreditar num simples youtuber que não tem informação nenhuma, não tem capacidade técnica para falar de nenhum tema sobre seleção genética. Então, galera, eu venho agradecer a todos aí. Quem gostou, deixa seu like. Quem não gostou, comente aí também. Não precisa de concordar com tudo que eu estou falando aqui. Eu apenas estou tentando elucidar alguns pontos que foram explicados de forma equivocada, muitas vezes repetitivas, mas é um tema complexo, não é fácil montar uma ideia de informação, tendo em vista que antes de falar de genética devemos estudar os elementos que contribuem para a formação da genética, devemos estudar os cromossomos, o que é um cromossomo, aonde está guardado o material genético, como ele é passado, os tipos de cruzamento que pode ser feito. Então, é um tema complexo, não é fácil de estar falando aqui em apenas um videozinho do YouTube de pouco tempo de duração. Mas quem gostou, deixa seu like, comente aí e um abraço. Se inscreva aí no canal e em breve, caso ele poste o seu direito de resposta, e eu farei novos vídeos. Valeu, um abraço, tchau, tchau.